Pessoal, já deu start aqui na gravação de hoje, tá? Lembrando, viu? Não esqueçam, o acesso aqui da sala é pelo link da própria sala, viu? A gente muda na hora que termina a UC, tá? De uma UC para outra, eu faço essa mudança, porque tem professor que é um link apenas, né, em todo o curso. No meu caso, é um link por UC, tá? Para a gente tornar mais organizada, até para eu baixar aqui as web aulas, né? Baixar para o pessoal fazer a postagem no canal aqui do Unidigital, tá? Aí assim fica mais fácil. Só avisando aí. Enquanto eu estava iniciando a gravação aqui, eu vi que o pessoal entrou em outra sala, né? A gente consegue ver aqui no Teams, mas aí eu já avisei, provavelmente quem estava já vai entrar daqui a pouco aí, beleza? Então, vamos começar, né? A gente só tem 4 aulas. A gente já teve a primeira aí, né? A gente falou aí da primeira atividade, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Só relembrando, pessoal, na aula passada a gente falou lá do projeto não, desculpa, lá da, deixa eu só ir na página de vocês aqui. Isso. Projeto industrial, não, não era industrial. É manutenção. Tá certo. Manutenção predial e industrial. Lembra que na aula passada eu fiz a análise aqui da atividade 1. Eu até mostrei um modelo para vocês, né? Aí lembra que eu falei que essa atividade seria ela não teria nada a ver com a SAP. Até eu deixei de ler a SAP na semana passada, né? Qual que era a atividade? É você fazer um memorial descritivo. Aí eu dei a dica para você tirar foto, né, da instalação elétrica aí da sua casa. Eu até mostrei esse exemplo aqui para vocês, como é que vocês vão escrever o objetivo, de que norma, né? No caso aqui, como a gente está na Equatorial Distribuição, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, NT 001 da Equatorial, né? EQTL. Eu simulei uma não conformidade, uma bem comum, que é o chuveiro, né? E as melhorias, né? Colocando um conector vago em vez de uma tomada. E a conclusão, dei até a dica aqui para vocês pararem o vídeo na hora aqui e guardarem essa informação que é fundamental e importante. Porque o cliente, pessoal, vocês já assistiram aquela série House? Lembra que o House fala que sempre o paciente ele está mentindo sobre a doença dele, ou por vergonha, ou por querer esconder a doença aí da família, né? Por vários motivos, né? O cliente nosso aqui, o nosso paciente, né? Geralmente, infelizmente, ele é assim. Ele acha que fazer projeto elétrico, predial, industrial, fazer levantamento, dar manutenção, ele acha que é a coisa mais simples, né? Então, ele é cheio de palpite, não deixa um cliente, ainda mais com um cliente que ele não é profissional igual você, porque se ele fosse, ele faria, né? O projeto ou a manutenção que ele está pedindo para você. Não deixe ele dar pitaco, você que é o profissional. A partir do momento, a gente está chegando em reta final, né? A gente está em manutenção predial e industrial, falta pouco, né? Faltam só duas UCs, né? O C15 lá de manutenção e operação do CEP e projeto do CEP, né? Quando vocês pegarem o diploma e já tiver com a carteirinha lá do CRT, né? Do Conselho Regional dos Técnicos aí da sua região, não deixa o cliente pisar em cima de você, ficar falando besteira, porque você que é o profissional, né? Você que estudou, você que veio aqui na aula EAD, você foi na sua unidade, no caso em Niquelândia lá, né? Todos esses de vocês é no meio da semana, né? Tem uns que é no sábado. Então, todo esse período você estudou, você se capacitou,
você conseguiu passar cada desafio, então você é o profissional, né? É ele que tem que escutar, não você que tem que escutar o cliente. O cliente quer dar pitaco, então faça ele o curso, tá? Eu posso parecer assim, como se diz, meio ignorante, pessoal, mas nós, profissionais, eu, engenheiro, você, eletrotécnico ou tecnólogo na área da elétrica, você tem que se posicionar. Porque se você não se posicionar, vai ficar a impressão que você é um profissional fraco, né? Você é uma pessoa fraca e um profissional também fraco. E daí ninguém quer contratar, nem empresa, nem cliente. Às vezes você pega aí um trabalho aí numa residência aí que dá para você ganhar, sei lá, uns R$ 800, R$ 1.000, dependendo aí, né? Aí ele não vai querer nem te contratar, não, aquele cara ali é cheio de dúvida, o cara não é o profissional. A pessoa dá pitaco e aí quando vê que você dá aquela vacilada, ainda fala que você é ruim, né? Fala que ela que não é profissional fala que você é ruim. Então, é dica que a gente tem que seguir. Agora vamos para a próxima análise da próxima atividade. Essa sim tem a ver com a situação de aprendizagem. Eu tinha até baixado ela aqui já, né? Aí na hora que eu percebi que não era, que era essa introdutória, só para você entender o que que é o memorial, né? Eu até parei a leitura. E a atividade 2, atividade 2, ó. Atividade um, pessoal, ela depende. Atividade um não, é a 2 mesmo. Vamos lá em situação de aprendizagem. Atividade 2 aqui, ó, ela tem alguns arquivos de apoio, ó, tá vendo? Ó? Tem o arranjo da subestação, tem a diagrama funcional, diagrama unifilar, né? Tem as solicitações de serviço de manutenção A1 e A2, tá? Essa atividade, geralmente, ela é dividida em duas etapas. Então, o que que eu vou fazer? Se não der tempo da gente fazer as duas etapas aqui, o que que eu vou fazer? Na próxima aula, como a gente tem só. Deixa eu baixar logo aqui a pasta, né? Aí aqui, ó, já vou deixar até dentro aqui a TV1, o acrônimo aí para atividade um, deixar ela dentro da pasta dela para a gente não confundir. Agora eu vou transformar essa pasta aqui, como os arquivos estão soltos nela, né? Eu vou pedir para extrair para a pasta atividade 2. Aí vai ficar perfeito aqui. Por quê? Porque aí dentro aqui eu já vou colocar a folha da atividade 2 de vocês aí, ó. Aí, ó, aqui é esse arquivo que a gente acabou de baixar, tá? A pasta com o compilado aqui dos projetos que a gente precisa para verificar, né? E a folha tá logo aqui embaixo, ó. Essa é a folha da atividade propriamente dita, tá? Ela é uma atividade só que ela está dividida em duas etapas. Geralmente eu preciso de duas aulas para a gente falar bem dessas duas etapas, né? Para a gente pegar, vamos dizer assim, todos os itens dessa segunda etapa. Aí, como a gente tem 4 aulas, vai dar certinho, ó. Hoje a gente fala a primeira etapa, né? E próxima aula a gente fala a segunda etapa da atividade 2 e na última a gente fecha com chave de ouro. A atividade 3 ela é bem simplesinha, mas ela tem alguns arquivos extras aí que eu vou fornecer para vocês, né? Lá da Agência Nacional de Energia Elétrica tem um manual, tá? Um manual aí de guia de manutenção, né? E aí eu vou fornecer esse manual e explicar como que vocês vão acessar ele pela internet. Tranquilo?
Então, ó, eu já vou pegar logo a folha da atividade 2 para a gente ir dando uma olhada enquanto a gente conversa aqui, tá? Então, ó, essa aqui é uma. Lembra que eu mostrei para vocês? Bom, eu não ministrei essa aula, mas geralmente o professor ele mostra algo semelhante a isso aqui, ó. Deixa eu. Na própria. Eu acho que na. Não, aqui não tá. É, eu acredito que esteja lá em segurança em eletricidade. Geralmente, segurança e eletricidade, eu mostro instalação também. Deixa eu abrir ele no formato de janela do Windows aqui, ó, esse visualizador. Eu gosto porque ele dá para a gente dar um zoom melhor aqui. Vamos comparar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, é uma OS. Aqui, apesar de ter um nome diferente, né? Vocês aprenderam aí que uma ordem de serviço, ela pode estar integrada. Isso foi lá em segurança e eletricidade. Ela pode estar integrada com a análise preliminar de risco, ou seja, antes de você executar a ordem de serviço, né? A OS, você tem que fazer uma análise preliminar de risco, ou pelo menos você tem que ter sido treinado lá no seu curso de eletricista, né, ou no curso né, em que você, por exemplo, vamos supor que você é instrumentista industrial. Existe um curso de instrumentista industrial que é como se fosse o eletricista da instrumentação. Só que em vez de ele mexer com energia, né, a skill dele é dar manutenção, é mexer com manutenção manutenção, montagem e calibração de equipamentos de instrumentação industrial, né? Termopares, termorresistência, sensor, sei lá, sensor de peso, né? Célula de carga, né? Que a gente, aquelas balanças para caminhão, né? E por aí vai. Tem muita coisa na indústria aí que o instrumentista faz, né? Então, para ele fazer cada uma dessas atividades, ele tem que ter uma OS, uma ordem de serviço. Aí, geralmente, essa ordem de serviço ela é unida com a APR. Então, tem empresa que chama PET, né? Permissão, chama de permissão para trabalho, né? Que é a mesma coisa, uma permissão para trabalho, uma OS, todas atualmente, elas têm uma análise preliminar de risco embutida nela, ou seja, são itens que visam, dependendo da tarefa que você vai fazer, né? Que visam detectar os riscos inerentes, ou seja, daquela função, e daí você sabendo quais os riscos daquela função, daquela atividade específica. Por exemplo, vamos supor que você vai trocar uma chave fusível. Você vai trocar, sei lá, um fusível tipo H de um quadro aí de comando aí, né, de um quadro de energia elétrica. E para fazer isso, você tem que seguir um algoritmo, um passo a passo para você iniciar, né, e finalizar o serviço com segurança, né, evitando a periculosidade aí da corrente, da eletricidade, né, que aí no caso, o que que você vai fazer? Você vai utilizar equipamentos de proteção individual específico para essa tarefa, tá? Então a ordem de serviço, a APR, é a mesma coisa. E não é diferente essa daqui lá do Hotel Eco Resort, tá?
Só fazendo essa tangente aqui com vocês. Então vamos lá, Hotel Eco Resort, né? Famoso, tem suas instalações impecáveis, né? No meio da floresta amazônica, é elogiado por todo o setor hoteleiro, como é referência nacional, né? No entanto, esse hotel é um hotel aí desse porte, né? Requer uma atenção especial, né? Uma infraestrutura, né, gigantesca dela, requer uma equipe aí de manutenção, né, para o próprio nome já diz, né, para manter o serviço é, é, para os hóspedes, né, funcionando, não ter reclamação, ou seja, manter essa máquina rodando. É igual, por exemplo, aquele porta-avião, né? Quantos profissionais que tem que ter no porta-avião, né, embarcados para ele funcionar? Quantos profissionais tem que ter lá no trem de pouso para um caça descer e ele travar lá naquela parte ali da catapulta, né? E ele não passar reto e cair no mar, né? Então ele tem que ter um ganchinho que ele passa bem naquela parte e segura, e aí depois quando ele vai voar, né? Como o porta-aviões ele tem uma pista muito pequena, né? Ele não vai conseguir ter velocidade para ter empuxo na asa. Por isso que ele é lançado por uma catapulta. O pessoal trava ali o avião na catapulta e daí ele faz a aceleração máxima ali na turbina e aí aciona a catapulta e aí manda ele em alta velocidade, né? Ele tem uma aceleração rápida aí para ele poder ter tempo suficiente, né? Para ele ter empuxo, né? O empuxo é aquela força que mantém a asa ali sustentada numa zona ali de baixa pressão ali acho que é baixa pressão mesmo, ali, na asa, né, para ele ter uma flutuabilidade. Porque se ele tiver parado, a não ser que seja um caça Harrier, se ele tiver parado ou tiver com uma baixa velocidade, ele não tem impulso, então ele vai cair igual uma pedra. Agora, se ele tiver em alta velocidade e ter uma geometria ali na asa, né, que segundo os princípios ali de Bernoulli, né, ele consegue ter flutuabilidade e ele consegue voar, tá? Então, vocês estão vendo o tanto de pessoas que tem que ter para uma estrutura gigantesca dessa tá rodando, tá? Então, o hotel possui uma equipe especializada de manutenção, né, que trabalha em sistema de turno, devido à dificuldade de acesso ao hotel dessa maneira. Por exemplo, tem shopping center aí, pessoal, que o pessoal tem shopping center, não, todo shopping center e a manutenção acontece na madrugada, né? Eu tenho um tio aí que ele, quando ele veio aqui para Goiânia, ele tudo quanto é curso de eletricista que você pensar, eletricista, mestre de obra, tudo você pensar ele fez aí, Senai, Senac, tudo você imaginar. E hoje ele tem uma equipe, ele gerencia as equipes, ele sabe, eu preciso de um montador de torre, eu preciso de um armador para estrutura, para armadura para você jogar o concreto armado, para você construir um prédio. Então ele sabe o nome, sabe? Tem vários profissionais que trabalham e já trabalharam para ele, e na hora que ele precisa, ele só contacta eles, porque ele, como ele já tem experiência, ele pega vários serviços, né? Então, geralmente, um eletricista, né, um profissional aí que trabalha nesse sentido, ele começa fazendo o curso, trabalhando para uma concessionária, ou trabalhando para uma empresa, um condomínio, né? Mas aí depois ele pode virar como se diz, o empresário, né? Pode virar o próprio chefe pela experiência que ele tem, ainda mais se ele tiver soft skill, né? Se ele tiver, como se diz, ele tiver uma boa conversa, uma pessoa aí razoável aí que consegue conversar com todos, aí ele entrega um bom trabalho, né? Um bom serviço. Então ele geralmente, né, tem uma equipe grande. Então, nesse caso aqui, ó, eles trabalham por períodos de 15 dias, ou seja, 15 dias diretão ó, ainda mais que é na Amazônia, né? 15 dias consecutivos nesse hotel, né? Trabalhando, e outros 15 dias eles ficam de folga, né? Então 15 dias trabalho e 15 dias de folga, porque aí a outra equipe troca com eles, né? E cobre, tá?
e retorna às suas respectivas residências, né? Então, é um trabalho bom, né? Você só trabalha 15 dias, né? É o seu mês ali, vai ter 15 dias, então, né? Como em média tem 30, né? Então, a equipe de manutenção precisou sofrer ajustes após a saída do eletrotécnico. É de um eletrotécnico. Dessa maneira, Henrique foi contratado, né? Não é contraído, não, né? Ele não é doença, né? Ele foi contratado e, juntamente com o Fábio, ficarão responsáveis por manter todo o sistema elétrico do hotel funcionando, né? De forma perfeita e eficaz. Após essa contratação, Henrique, o supervisor, contratação do Henrique, né? Desculpa, né? Olha eu cortando as vírgulas. O supervisor Danilo solicitou sua presença no hotel para ele fazer um treinamento, né, para saber, né, como que ele, para quem que ele deve se reportar, como é que é o serviço. Aí provavelmente ele vai explicar que são 15 dias, né, diretão. Ok. Um treinamento de 2 dias, né? Ele conheceria toda a infra do hotel, né? A infraestrutura, suas instalações, as rotinas de trabalho. Igual eu falei, a rotina de trabalho tem uma empresa que chama BR Malls, o pessoal só dá manutenção de noite. Para dar uma manutenção de dia, só se for numa parte que não é dentro ali da loja que vai atrapalhar a circulação do cliente. Porque uma loja, pessoal, no horário comercial, ela não pode ficar fechada, ela tem que ficar aberta. Porque ela tem que o quê? Na hora que um cliente brotar ali, na hora que ele aparecer, esse cliente, né, o ideal é que ele seja convertido, ou seja, que ele faça alguma compra, né? Então, numa loja aí, ela tem que estar funcionando no horário comercial, depois do horário comercial, né? Aí que a manutenção acontece, né? Eu lembro que aí o pessoal recebe adicional noturno, né? Porque está fazendo trabalho noturno, apesar de ser a escala dele, né? Então tem todas essas questões aí trabalhistas. É, Então ele ficou 2 dias treinando, beleza. Ele conheceu toda a infra, né? E as rotinas. Vamos lá. Após o período de treinamento, o Henrique estava apto a exercer sua função e ser, né, integrado aí à equipe de manutenção. Então ele retornou para sua casa e aguardou a escala de trabalho. Passou alguns dias, né? Henrique chegou ao hotel para dar início na jornada de trabalho e vai até a sala de manutenção verificar se há alguma atividade à sua espera. E ao chegar em sua mesa, Henrique liga o computador, acessa o sistema do hotel e verifica que existem duas solicitações de serviço, que são essas aqui, ó, que a gente baixou, ó. A SSM 2017 de né? Provavelmente é do ano de 2017, né? É 1º de janeiro, né? Tô chutando, viu? Geralmente as OS elas têm um número, o ano, né? O número para dizer que é a primeira OS, que é a segunda, né? Aqui pode ser que seja a OS de 2017, a 101, né? Não sei, vamos ver aqui. Beleza? Então, é por isso que essa tarefa aqui é em duas etapas. A primeira etapa é a etapa da subestação, tá? Da subestação que eles têm que fazer uma manutenção. Então, depois que ele leu a solicitação de serviço, né, de manutenção, entra na sala do Danilo, né, o supervisor de manutenção, que dá as boas-vindas ao Henrique, né? Em seguida, inicia a conversa a respeito da solicitação de serviço aí, né? Danilo explica a Henrique que uma SSP foi aberta por ele, né? Ou seja, ocorreu algum problema, né? Ele tem que ir lá verificar para solucionar. Após realizar uma inspeção visual, agora ele está explicando, ó. Já vamos abrir logo a SS, né? Vamos pegar a primeira solicitação aqui, ó. Vai, quer abrir, não? Deixa eu abrir ela com um outro navegador aqui. Ó, deu certo. Às vezes acontece esses bugs aqui, viu, pessoal?
Ah, deixa eu ver se o aluno conseguiu entrar. Ixi, não conseguiu não. Mas fica tranquilo, viu, gente? Tá gravada, eu tô gravando aqui, né? Então tá, ó. O que ele vai relatar aqui é o que apareceu, é o que tá na solicitação aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Então, melhor aqui, eu vou dar uma. Então, ó, aí ele falou, né, que fez uma inspeção visual, né, dessa subestação, né, e deverá ser programada aí ele fez essa solicitação de serviço de manutenção, né? Que ele fez uma lembra a NR10? A NR10 não, desculpa. Se bem que na NR10 tem também. Na NBR 5410 tem um item lá, 7 ponto alguma coisa, que fala, né, sobre inspeções, né, de trabalho, no caso, para circuito de baixa tensão, né? Você faz uma inspeção visual, ou seja, você visualiza ali se aconteceu algum problema, e você também faz inspeção por ensaio. Um exemplo de inspeção por ensaio deixa eu aqui, manutenção, nossa, aqui, ó. Esse é um exemplo de manutenção, né? Inspeção por ensaio. A visual, por exemplo, eu chego aqui na frente desse quadro aqui e eu vejo tudo preto nesse fio aqui, ó, nesse primeiro, nesse vermelho. Eu fiz uma inspeção visual, ou seja, sem equipamento nenhum eu consegui detectar que houve, né, incêndio ali nesse cabo, inclusive a proteção plástica dele derreteu, tá? E o disjuntor desarmou. Então, a inspeção visual, eu posso simplesmente, sem equipamento nenhum, ter evidências. Lembra? Por isso que a gente fez aquela memorial descritivo na primeira atividade, né? Lembra que eu mostrei ali a tomada, o macho e fêmea ali do chuveiro, todo derretido, né? Ou seja, eu fiz uma inspeção visual em conformidade com a NBR 5410 e detectei que há indícios, né? Indícios de curto-circuito e sobrecarga também. Pode ser tanto curto-circuito quanto sobrecarga, tá? O cabo ele aqueceu, ele sobreaqueceu e derreteu a proteção plástica, inclusive o disjuntor desarmou, tá? Beleza. Só um minutinho aqui, tá, pessoal? Pessoal, voltei aqui. É, Então, ó, esse aqui, né, igual eu tava falando, é uma inspeção visual foi o suficiente, né, para detectar o problema. Só que às vezes uma inspeção visual não é o suficiente. Você olha lá, né, você, uai, tá suave na nave, uai, barramento ali, não tem nada derretido, né? Beleza, tá tranquilo. Aí você tem que fazer a outra etapa da inspeção, né? Lá no conformidade com o item 7.1, é isso mesmo, 7.1 da NBR 5410. Qual que é o outro item? É inspeção por ensaio, né? Ah, eu sei, eu vou começar a cantar lá, né? Ópera, não. Ensaio quer dizer que eu vou utilizar um equipamento e esse equipamento, como eu não tenho habilidade, né, de, por exemplo,
com o olho nu, enxergar que esse quadro está com uma sobrecarga, uai, professor, eu não tenho essa habilidade, não, não, você não tem, né? Então você vai utilizar um termovisor. O termovisor ele tem uma câmera especial. Lembra lá daquele filme lá do Predador, né? Então ele tem uma câmera térmica especial que vai o quê? Vai mostrar que o segundo aqui, ó, o segundo condutor aqui, o disjuntor dele, ó, tá vendo? Ó, ele tá bem quente. Essa câmera térmica, quanto mais próximo do branco, mais a temperatura maior ela vai estar. Inclusive, você tem esse ponto aqui no meio da câmera, é como ele está numa zona aqui, ó, bem próximo do azul, por isso que está aparecendo 20 graus Celsius aqui. Se ele posicionar o centro da câmera aqui, essa câmera ela tem além né, da visão aí de calor, ela tem um sensor parecido com aqueles que o iPhone tem e que esses celulares aí mais chique da Samsung tem, que é o LiDAR, né? É o sensor ali o LiDAR, no caso, ele é de profundidade. Esse daí não, ele tem um laser ali. Aí esse laser bate no local e ele consegue, através aí do código de cores ali, né, desse código de cores, inferir qual que é a temperatura. Por isso que ele está mostrando que é onde, ó, o mais próximo do azul, mais frio é né, o local aqui. Se ele colocar essa ponta aqui, ó, onde está o problema, né? Essa inspeção por ensaio aqui, ele vai ver que vai estar uma temperatura muito alta, sei lá, chutando aqui, 100 graus Celsius. Só que é uma temperatura não alta o suficiente para esse cabo, né, começar a derreter. Só que aí ele pode vir a acontecer isso, né? Por isso que, às vezes, dependendo do serviço, a gente agenda manutenções preventivas, né, manutenções periódicas, ou quando acontece né, aparece um problema. No caso aqui, aconteceu um problema. A gente olhando aqui na SSM aqui, ó, aconteceu um problema, ó, no dia 15/8/2017. Então, é a solicitação de serviço de manutenção, ó, 2017 é 0101. Então, ó, ele falou que no dia 15/8, né, de agosto de 2017, às 18h45, o relé de proteção emitiu um alarme de sobreaquecimento, né, do transformador a seco, identificado como o trafo 01, tá? Instalado na subestação 1 do hotel. Por isso que ele forneceu essa planta aqui, ó, o arranjo da subestação. Então aqui, ó, na subestação 1, isso aqui é a subestação 01 lá do hotel, ó. Esse é o trafo 1, aqui é onde fica o transformador 1, e dessa outra portinhola aqui é onde fica o transformador 2. Então ele tem dois transformadores, tem a entrada da subestação aqui, ó, tá vendo? A sala dos transformadores. Aqui você tem aquela tela, né, que serve de gaiola de Faraday, né? Deixa eu mostrar uma aqui de um cliente. Hum, rapidão aqui, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma foto aqui que isso aqui é uma subestação de um cliente aqui. Agora eu não lembro aqui. Acho que é da Clínica Santa Mônica. Esse aqui eu não estou lembrado direito onde que é. Isso aqui, ó. Aí na subestação eu não tenho a foto lá da entrada, né? A entrada que ele está falando aqui é a porta da frente.
Aí quando você entra nessa porta da frente aqui, ó, você, por exemplo, ó, a alimentação, por exemplo, da média tensão, vamos supor que ela vem desse lado aqui, ó. Ela vem desse lado, mais ou menos por aqui, ó. Ela vem da parede aqui, ó, a bucha, ela atravessa a parede, alimenta o TC e o TP primeiro, né? Geralmente você tem um TC e um TP. Ó, é porque o TC, esse da Sagel aqui, ó, ele fica bem aqui em cima. O TC é justamente para ele verificar a corrente elétrica. Você pode verificar a corrente tanto no lado da média tensão da 13,8 como no lado da baixa tensão. Nesse caso aqui, ele está no lado da média tensão. Então, ele vê a corrente elétrica que está sendo consumida aí, né, que sendo criada aí pela a ligação dos circuitos, né, já direto da 13,8. Aí o que que ele faz? Ele é um transformador de corrente porque ele diminui o nível de potencial, já que a 3,8 ela tem por fase 7.900 volts, ou seja, uma tensão muito alta, né? Nas duas fases, ela tem 13.000, né? Nas três fases, cerca de 24.000, 23.900 lá. Só a gente ir multiplicando para esse quadrado de 3. Então, às vezes, é mais vantagem lá no quadro, aqui, ó, ele chega no 13,8 aqui, né? Passa pelo TC, né, para aferir corrente, passa pelo TP para aferir tensão. O valor da tensão e o valor da corrente, esses valores vão aparecer lá no quadro de distribuição, né, na IHM que tem lá na porta, todo quadro tem, né? Ou ela analógica, que é aquela de ponteiro, ou então ela digital, né? Mas na atualidade o pessoal coloca mais é digital, só se for uma instalação muito antiga. E era o caso dessa daqui. Depois a gente mudou para mostradores digitais. Aí saindo, esse aqui é o disjuntor de média tensão, tá? Isso aqui, tá vendo isso aqui, ó, escrito aqui manopla? Essa é a manopla do disjuntor. Ele passa primeiro. Isso aqui parece um transformador, mas ele não é um transformador, viu? Ele é um disjuntor de média tensão. Então ele entra aqui, passa pelos instrumentos de medição, né? Depois passa pelo disjuntor de média tensão. Aí que ele vai para o transformador. Deixa eu ver se eu tirei foto. Ó, isso aqui é a subestação, ó. Aqui é a entrada lá, ó. Ó, aqui é o transformador. Depois que ele passa pelo disjuntor de média tensão, aí que ele vai para o transformador do cliente. Aí está vendo essa gradinha aqui? É essa grade, tá? Beleza. E aí, né, ele foi na subestação, ó, foi até o local para fazer algumas verificações, né, preliminares, já que o sobreaquecimento estava em um limite acima do normal, mas ainda possuía valores aceitáveis e que não trariam riscos às instalações elétricas. Durante essa verificação, constatei inicialmente que havia muitos materiais impróprios, né, além do alarme ter soado, né, que estava com sobrecarga, ou seja, maior potência, mas não no nível crítico, né, do que ele suporta, ele viu que tinha muito material que não deveria estar ali, cadeira, escada, etc., bloqueando a ventilação da subestação e muito pó sobre os equipamentos. Ou seja, tinha cadeira, né, aqui, ó, na frente aqui dessa, né, ou até mesmo aqui dentro, né? Eu não duvido, não, viu? Eu já vi cada coisa, rapaz, numa certa instalação aí. Só posso falar o problema, não posso falar onde que é, não, porque é cliente, né? Então você tem que proteger o cliente. Principalmente, às vezes até dele mesmo. Então, principalmente sobre o transformador. Pensa,
Um transformador que tem, gente, tem bucha de média tensão nele. Pensa, material em cima do transformador aqui. Essa gaiola aqui não é para ele não fugir, não, pessoal. Essa gaiola aqui é que se der um arco elétrico, o arco elétrico vai bater nessa armadura de metal, ela tá aterrada, né? E aí, automaticamente ele vai o quê? Absorver para a malha de terra e aí desviar a tensão, né? E a corrente elétrica pro local seguro, que é a malha ali, que fica ali debaixo do chão ali, né, enterrada nas hastes e na malha. Geralmente você cava uma valeta de 50 centímetros, dependendo aí, né, geralmente é. Você cava a valeta, faz ali em volta ali da subestação. Deixa eu pegar aqui um desenho aqui. Pegar aqui pegar uma subestação abrigada, que é o caso, é igual a essa aqui do hotel. Ó, esse aqui é o exemplo de uma subestação abrigada. Ó, aqui, a gente está vendo a vista lateral, né? Tá vendo? Ele entra aqui pela bucha. Aqui está a manopla, né, de abertura aqui, mas antes você tem que desligar o disjuntor, né? Primeiro você começa pelo disjuntor de baixa tensão, depois você vai no disjuntor de média tensão, desligou os disjuntores de baixa, né, o geral do de baixa, depois desligou o disjuntor, geralmente é um só, né, de média tensão. Aí sim você pode vir nessa manopla e abrir as três chaves fusíveis ao mesmo tempo. Você não pode fazer isso aqui antes, não. Você está vendo aqui, ó, você tem o para-raio de redes instalado aqui, ó, antes da bucha aqui, ó, a bucha de entrada aqui para a subestação, ó, aqui já vem direto do transformador, nesse caso aqui, né? E ela está conectada, ó, com a malha de terra. Deixa eu mostrar aqui a vista superior da subestação. Aqui tem uma foto aqui, aí tem um desenho da malha em volta. Ó, essa daqui é já com os instrumentos, né? De UTC, TP, que tem umas que mostra a malha de aterramento. Aí parece que não tá isso aqui. Aqui é a caixa de terra. Ó, está vendo a vista superior aqui, ó, da subestação, né? Da entrada aqui, os instrumentos de medição, né? TC, TP, o disjuntor de média tensão e depois o transformador propriamente dito, né? Entra aqui o primário e depois vai o secundário lá para baixa tensão aqui, ó. Aí entrou aqui, ó, no primário, sai aqui pelo secundário, né? E aí ele vai por essa eletrocalha aqui, ó. Ela pode ser tanto enterrada aqui, né, como também aérea ali. Tem shopping aqui em Goiânia, tem um shopping ali, se não me engano, é o Cidade Jardim, que aí o circuito de baixa tensão dele é subterrâneo ali, tá? Ele fica numa espécie de gaiola ali, né? Eles até utilizam a gaiola para colocar material de propaganda, né? Ela fica bem na frente perto ali na parte onde você estaciona ali o Uber, né? O táxi estaciona ali no shopping. E daí, ó, ou ele vai subterrâneo, ou ele vai aéreo aqui, né? Na eletrocalha. Tanto a eletrocalha enterrada como a eletrocalha aqui no teto. E aqui, ó, no número 5 é o quadro de distribuição de baixa tensão, tá?
E aqui, ó, eu até vou desenhar em cima, já que eu não encontrei o desenho específico aqui, ó. Ó, tá vendo a caixa de aterramento aqui, ó? Aí, geralmente você tem a caixa de inspeção para você colocar o terrômetro e aferir, né? E às vezes a malha vai estar assim, ó, toda enterrada aqui, ó, em volta. Aí, geralmente, ó, você tem ela atravessando aqui, ó, ela faz uma espécie de uma grelha mesmo, ó. Aí esse ponto aqui, ó, você coloca aquelas, geralmente você faz solda exotérmica ou conector, né, a dois parafusos ou a um parafuso, né? Mas geralmente é solda exotérmica mesmo, né? E aí, ó, esses pontos aqui, esses nós, é onde eu tenho a haste implantada, ó. Aqui eu vou ter, né, a 50 centímetros abaixo aqui, às vezes aqui vai estar mais, né? Toda essa malha aqui, para na hora que, vamos supor que dá um arco elétrico aqui na média tensão, ó, no H1, no H2, no H3, né? E aí dá uma descarga elétrica, esse arco, essa descarga aqui, ó, esse plasma aqui, ele vai bater na tela metálica e ele vai ser direcionado, ela vai estar ligada com a Terra, ó, e aí vai gerar em cada um aqui, ó, superfícies equipotenciais, né? Em cada interligação, dissipando a descarga atmosférica ou esse surto que aconteceu aí, tá? Basicamente é isso que acontece lá. Vamos voltar lá na SSM aqui. Cadê? Só passar um pouquinho do horário, pessoal, mas aí a gente finaliza, mas que eu ainda vou precisar. Eu tinha aberto no Firefox, mas agora que eu não tô achando. Acho que eu acabei fechando, né, a solicitação de manu... Ah, não, tá aqui, ó. Nossa, foi mal. A SSM tá aqui, ó. Então, ó, fui até o local, né, verificar, fazer as verificações preliminares, ou seja, verificação antes de adentrar, já que o sobreaquecimento estava em um limite acima do normal, mas ainda possuía, né, valores aceitáveis, né, o alarme estava soando, falando, ó, perigo, né, mas ainda não deu o surto. Durante a verificação, constatei inicialmente que havia muitos materiais impróprios, cadeira, escada. Segundo a NBR 5410, pessoal, você não pode, na frente de quadro ou na frente aqui do transformador, você ter obstrução, né? Você não pode ter bloqueio. Você tem que ter o livre acesso para quando precisar, o pessoal especializado, né? O eletricista, industrial ou predial, né? Mas geralmente é industrial, ou eletrotécnico ou engenheiro eletricista poder acessar rapidamente, né? Outra pessoa ali e fazer o desligamento ali de emergência, né? Aí bloqueando a ventilação, né? E muito pó. Então ele vai ter que fazer uma limpeza. Vai, mas como é que vai limpar no lugar onde tem circuito elétrico? Aí você faz o desligamento aí, né? Joga no grupo motor gerador. O que que eu faria, né? eu eu colocaria o grupo motor gerador para rodar, né? Ou seja, os clientes não iam ficar sem energia. E aí você vai lá num quadro que chama QTA, né? O quadro, provavelmente, como ele é um hotel, ele deve ter. Eu suponho que ele tenha. Deixa eu ver aqui na legenda. Painel de iluminação, painel de baixa tensão. Ó, aqui, ó. O 6 é o painel de transferência automática. Cadê o 6? 5, 6. Esse aqui, ó. Aqui fica o QTA. Ó, aqui tá falando, ó, é porque eu não tinha lido. Vem da casa do gerador. Então, o que que eu faria? Eu faria a transferência automática, né? Acionaria o QTA. Aí, o que que o QTA faz? Ele
transfere, ele sai da concessionária de energia local e vai para o grupo motor gerador. E daí eu iria aproveitar enquanto os clientes estão ligados no grupo motor gerador, eu faria a limpeza ali, tiraria o material que obstruía, né? Aí, como eles estão no grupo motor gerador, eu posso, né, desligar a parte aqui de baixa tensão, eu posso desligar essa parte, né, de média aqui, né? E aí fazer a devida manutenção. E muito pó, né? Passar um pano seco ali, ó, dá, né? Para você fazer essa limpeza. Tem gente que usa até compressor, né? Principalmente sobre o transformador, o que pode provocar sobreaquecimento. Além disso, verifiquei através de inspeção termográfica, né? Igual eu mostrei aqui, ó, que os conectores dos cabos do secundário, né? Ou seja, da baixa tensão do transformador estão com mau contato, ou seja, precisa de um reaperto e pode dar, como tá dando ponto quente, né? E depois ele pode até começar um início de incêndio, pois é visível através da termografia, né? Ou seja, visualmente ele não viu nada. Só que aí o que que ele fez? O alarme não soou, o alarme soou, chamou a atenção dele. Ele foi lá, já que ele viu que aparentemente estava tudo ok, né? Mas o alarme estava dizendo. Não, tem sobreaquecimento. Aí o que que ele fez? Ligou o termovisor e viu, né, a inspeção por ensaio, que estava com sobreaquecimento. Então ele deduziu que é a obstrução e provavelmente é isso mesmo, tá? A obstrução a manutenção vai ser fazer essa limpeza, beleza? Agora, eu fiz aqui uma análise aqui, ó. Aí aqui está dizendo, ó, que a manutenção. Equipamento estava parado? Não, né? Estava funcionando. Ela é imediata? Não. Não é de emergência, não. É programada. Então, no horário ali, dependendo aí lá da escala, né? Mas como ele vai ligar o QTA, os clientes não vão ficar sem energia, não, né? O hotel vai funcionar normal, só que com o grupo motor gerador. Então, você vai descrever todo o processo de manutenção. Essa é a primeira etapa. Lembrando, pessoal, que você vai pegar essa mesma folha aqui, é bom você personalizar. Você coloca lá, atividade 2, formulário para a ordem de serviço um ou para o transformador. Aí você vai fazer uma cópia desse e a gente, na próxima aula, vai analisar acho que é da lavanderia, é isso mesmo, da lavanderia lá do Hotel Eco Resort. Eu fiz uma análise aqui só para vocês verem os pontos principais. Olha lá, atividade 2, análise. Ó, eu fiz duas aqui, eu fiz a primeira etapa, né, que é o transformador, e o outro da lavanderia. Vamos analisar hoje o do transformador, tá? Por isso que eu preciso de outra aula. Tá, o nome do requisitante foi o Danilo, a gente viu lá na descrição, né, da SAP aqui, ó. Tá aqui, ó. Para realizar a atividade, você deverá seguir duas orientações, as orientações de Danilo, né? Preencher a OS, diferente à solicitação de serviço de manutenção, de maior prioridade e planejar a execução de cada etapa. Então, são dois serviços, viu? Hoje a gente está analisando um da atividade 2. Próxima aula a gente vai estar analisando o serviço 2 da atividade 2, tá? Então, ó, o nome do requisitante é o Danilo, o número da OS aqui, ó, é a 2017-0101, SSM é de mesmo nome, né? O ramal aqui, né, ó, o ramal de comunicação, cadê? Tá aqui, ó. Telefone, ó, o ramal, ó, o nome aqui, Danilo, o setor é de manutenção, beleza. Qual equipamento, né, que está em manutenção? É o transformador um da subestação um, beleza. Ele está parado? Não, ó, aqui a própria SSM está falando, ó. Então, por isso que eu marquei. Escreva de forma, né, objetiva e sucinta, né, o serviço a ser executado. O professor tem que escrever igualzinho o senhor escreveu? Não, mas tem que escrever na mesma ideia de que eu estou mostrando aqui para vocês entenderem qual que é a pegada aqui.
Manutenção do transformador 1 com medição da corrente para avaliar possível sobrecarga, né? Já que está sobreaquecendo, então tem sobrecorrente, né? Se está aquecendo, tem mais corrente elétrica do que o normal, né? E ele, inclusive, usou o termovisor, né? E você vai levar. Reaperto dos conectores, ele pediu para reapertar, né? Porque estava dando ponto quente, né? E limpeza da subestação, né? Então, eu fiz aqui um passo a passo, ó, pegar os projetos referentes à subestação, igual eu mostrei aqui, ó, pegar as plantas aqui, ó, arranjo da subestação, beleza? Diagrama unifilar, manual do transformador, caso tenha aí, né? Verificar o relé de proteção e observar a indicação de temperatura, investigar a sobrecarga desse transformador, né, com alicate a perímetro, verificar a corrente em cada fase do transformador, a cada hora. E assim, ó, um circuito que está equilibrado, pessoal, a corrente trifásica, ela tem o mesmo valor. Obviamente não vai ter o mesmo valor porque você tem equipamentos de potências diferentes em cada fase, né? Obviamente vai dar um valor diferente ali. Mas se der um valor muito discrepante de uma para outra, quer dizer que eu tenho mais carga naquele que tem corrente maior. Então, o objetivo, né, às vezes você tem que remanejar fazer um reequilíbrio de carga, ou seja, pegar lá no circuito equipamentos que estão lotando a fase A, por exemplo, e distribuir ele na fase B e na fase C, tá? Às vezes a manutenção é essa que você vai fazer. Deixa eu ver o que mais aqui. Investigar o sobreaquecimento desse transformador, né, com um termovisor, igual aí o Danilo fez, né, verificando possíveis pontos de aquecimento, né, e aí você vai ver se realmente é só na parte de baixa tensão do transformador, né, no secundário, que tem o ponto quente. Você vai verificar se é só ali. Se for só ali, você verifica realmente, né, segundo o relato aí do Danilo, e faz o aperto. Colocar o gerador em operação, né? Mas aqui você está verificando só, né? Aí você vai o quê? Vai fazer a transferência automática, né? Para que o cliente não fique sem energia e você possa fazer a manutenção sem uma parada ali, né? Desligar o transformador 1 através da manopla, né? Garantindo que ambos, trafo 1 e trafo 2, estejam desligados, né? Porque são dois transformadores, né? Mas isso aqui, ó, colocar o gerador em operação, desligar o transformador através da manopla, né? Quer ver, ó, antes de desligar aqui, ó, aqui, ó, desligar o disjuntor, vocês não sabem o que eu acabei de ouvir agora, Thundercats, ô louco bicho, às 21h15, eu escutei um professor falando, chamando Thundercats. Só falta ele falar do G.I. Joe e do Galaxy Ranger aqui. Vamos voltar para nossa aula. Desligar o disjuntor de média tensão, né? Vou pôr entre parênteses aqui, ó, 13,8, né? E em seguida, acionar. Ah, tá certo. Em seguida, o transformador 1
através da manopla de manobra. Agora sim, tem que desligar o disjuntor de média tensão primeiro, depois a manopla, viu? Eu tinha errado aqui na minha análise aqui. Ainda bem que eu vi isso. Beleza? Seguir os procedimentos indicados lá na NR10. Lembra lá o dicas, né? Desligar, impedir, constatar. Lá na NR10, né? Você tem o item lá que é o método para desenergização de um circuito. Ó. O seccionamento, que você já acabou de fazer, né? Você seccionou o circuito, desligou, impedir, né? Colocar as tags e colocar o travamento lá do circuito, constatar a ausência de tensão para ver se realmente foi desligado o circuito, né? Instalar o aterramento temporário com equipamento nos condutores, né? Com potencialização, desculpa, né? Dos condutores. A UE, proteger os elementos energizados, caso tenha, né? Nesse caso não vai ser necessário, não. Instalar sinalização de impedimento de reenergização. Próximo passo, fazer a retirada dos materiais, né, impróprios que estão na subestação, realizar a limpeza da área, retirando o pó e finalizar com a limpeza dos equipamentos, conforme instruções dos manuais, né? Instrução, quando ele fala manual, né, é também o manual é NBR 5410, tá? A NR10 também é outro manual, né? Caso não tenha, vamos supor que é um transformador a seco. Transformador a seco, ele é diferente do desse que a gente tá vendo, que a gente viu aqui, que é a óleo. No transformador deverá utilizar um aspirador de pó para remover toda a poeira e usar um ar comprimido. Às vezes o pessoal utiliza o ar comprimido, se possível. Tem um que ele é por motor de combustão, aquele mesmo motor de motosserra, né? E tem outro, aquele soprador, sabe? Soprador de folha. Tem um que é elétrico. Tem um soprador elétrico também. Tem a bateria. Esses dias eu vi uma bateria. Eu vi até aquela, não tem aquela máquina que ela tem um chicote e serve para você capinar ali, você aparar a grama, né? Eu já vi uma daquela, a bateria. Ó, se possível, limpeza dos canais de ventilação das bobinas, né, para finalizar um pano seco em todo o transformador. Passo 9: realizar o reaperto das porcas e parafusos e conectores de baixa tensão e alta tensão, lá do H1, né? Por isso que eu falei, ó, pode ser, será que é só o de baixa? Vamos ver se tal o de alta tensão ali, né, o de média, né, o 3,8. Certificar que está tudo limpo, verificar que todos os equipamentos e instrumentos foram retirados da área do transformador, né? Evitando a obstrução, né? Seguir os procedimentos para reenergizar o transformador conforme indicado na NR10. Retirar as ferramentas, utensílios e equipamentos, retirar da zona controlada todos os trabalhadores, no caso vai estar só você, né? Não envolvido no processo. Remover o aterramento temporário, daí potencialização e das proteções adicionais, remoção da sinalização, impedimento de energização e destravamento, caso haja, né? E fazer o religamento, né, dos dispositivos, né? E que é o seccionador, né? A manopla lá, né? Religar a manopla e depois você ligar o disjuntor de média tensão. Essa foi uma manutenção que foi corretiva não planejada, né? É um tipo de manutenção preventiva, tá? Materiais de utilizar, você utilizou o quê? O pano seco lá para dar uma moral ali, um grau final ali na carcaça do transformador, né? Vassoura, aspirador de pó, tudo que você vai utilizar. Soprador de ar, né? Que mais? Eu coloquei em maiúsculo aqui, ó. Deixa eu pôr em minúsculo. Instrumentos e ferramentas utilizados, né, para manutenção. Alicate amperímetro, termovisor, jogo de chave de boca, né? Se for o caso aí, né? Cadeado para impedir a energização, chaves seccionadoras, etiqueta de advertência, né? É, quer ver, ó, ó, com isolação, deixa eu pôr entre parênteses aqui, ó.
Ó, com isolação para trabalhos com eletricidade. Isso, ótimo. Cadeado para impedir a reenergização, beleza. Já fiz outra correção aqui, né? Os EPIs necessários, capacete, né, com a jugular. Jugular, nesse caso aqui você não vai precisar subir, não, mas geralmente o do eletricista, né, o pessoal coloca aquele com a jugular. Mas desde que você esteja com capacete, então com jugular, já que não é circuito aéreo, né, capacete de segurança. Eu não vou colocar a segurança, que é desnecessário dizer, né, o capacete, que é para segurança. O óculos, luva isolante de média tensão, né? Que está alta, mas é média tensão. Fardamento RF, esse fardamento RF, ele tem um tratamento anti-chama, né? Na roupa, a roupa do eletricista, né? Ou de quem vai dar manutenção em subestação, ela tem um produto químico e aí ele fica assim, ele é um brim, sabe? Ele é um brim, só que é um brim bem duro e ele é bastante impermeável. Para você lavar ele é bem difícil, porque esse produto ele torna a roupa quase que impermeável. Aí com o tempo você vai lavando, esse produto ele vai saindo. Aí por isso que a empresa tem que trocar o seu uniforme de tempo em tempo. Acho que de 6 em 6 meses, se não me falha a memória. Calçado para eletricista, ok. Profissionais envolvidos, né? For o setor de manutenção, o risco, né? Descreva os riscos. Choque elétrico, para a gente não tirar zero, né? Principalmente durante o procedimento é, de medição de corrente com alicate a perímetro. Aí você coloca autorização, foi o Danilo, né? O serviço. Você tá sendo o paradigma. O que que é o paradigma? Paradigma é a referência, né? Como se você fosse o Henrique, né? Então você está simulando que você é o Henrique. Serviço recebido por Danilo, tal. Aqui ele fala até a data, né? 17, né? Então deixa eu atualizar aqui, ó. 15. Ah, não, isso aqui foi o dia que ele foi, né? Tô chutando, eu coloquei XX aqui, ó, mas você pode colocar que foi, sei lá, e ele disse que ele foi trabalhar alguns dias depois, né? Vai que no dia, sei lá, uns 3 dias depois, ó, 15, 16, 17, 18. No dia 18 aqui, ó, 18, peraí, 18/8, né? 2017, né? Você lembra lá na descrição lá da SAP? Porque eu tô chutando, viu? Você pode colocar outro dia aí, tá? É igual eu falei, pessoal, não precisa ser igualzinho que eu tô mostrando como que seria um que você entregaria aí na vida real, tá? Mas é basicamente isso, é essa a sequência que você vai fazer. Aí esse mesmo documento você vai replicar ele, aí na próxima aula a gente vai analisar, né, para lavanderia. Tá tendo um problema lá na bomba de recalque da lavanderia, né? E aí a gente vai fazer, né, auxiliar o Henrique aí nessa manutenção, tá? Tranquilo? Deixa eu salvar aqui que eu alterei, né? A minha análise. Aí a gente se vê, né, na próxima aula, que aí vai ser a segunda etapa da atividade 2. Próxima aula a gente faz a segunda etapa da atividade 2 e na última, né, na quarta aula, a gente analisa a atividade 3. Ela é bem rapidona mesmo. Então, o que que a gente pode fazer? Na quarta aula, além do fechamento da disciplina,
a gente também faz, pode revisar depois, né? Depois que finalizar a explicação aí da atividade 3, tranquilo? Então é isso, pessoal. Vou parando aqui a gravação, fiquem com Deus e até a próxima web aula. Lembrando que essa aula vai estar disponível até amanhã para vocês. Fechou? Então é isso, pessoal. Até mais. Fiquem na graça de Deus.